Bom dia, bom dia, bom dia. Belezinha? E aí, galera do primeiro ano do Colégio Santo Antônio, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula hoje? Então, antes de eu começar a aula de hoje, deixa eu adiantar o conteúdo da nossa avaliação na semana que vem, tá? A nossa avaliação vai ser na quinta-feira, certo? E vou passar para vocês na avaliação, o conteúdo da avaliação vai ser conjunto numéricos, que nós vimos nas 2 semanas passadas, né? E essa parte de função que eu vou passar hoje. Vou passar a função hoje, certo? Vou explicar para vocês, vou colocar uma atividadezinha na plataforma, vou corrigir na segunda-feira, para dar tempo de vocês estudarem aí para a nossa atividade, para a nossa avaliação na quinta. Certinho? Então vamos lá, Página 54 do nosso livro. A gente vai começar a trabalhar definições de funções, tá? Definição de funções. Então, como é que funciona? Lá no retângulozinho amarelo, aqui em cima, no retângulozinho amarelo, tá escrito assim, dados dois conjuntos não vazios, A e B, e uma correspondência F que associa os elementos de A com os elementos de B, dizemos que F é uma função de A em B, quando cada elemento X de A está associada por F e um único elemento Y de B, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? O que vai ser uma função? Tá? Eu tenho aqui os conjuntos não vazios, conjunto A e B, tá? Onde ele diz que X pertence a A e Y pertence a B, certo? Então, a gente vai ter essa ideia aqui, tá? No conjunto A e B, onde os elementos X de A e os elementos Y de B, tá? E como é que funciona? Eu vou ter o F. Esse F aqui, ele vai dar a ideia de função, tá? Mas do que ele diz? Os elementos, F é uma função em que A em B, quando cada elemento de X, ou seja, cada elemento de X está associado por F em um único elemento Y, tá? Então, cada elemento de X ele só vai ser uma função quando ele está associado a um elemento de Y, certo? E diz assim ainda, podemos indicar uma função f de A em B, simbolicamente por... Então, essa função a gente pode escrever aqui, f de A em B, tá? De modo que y é igual a f de x, representa a função de x pela função de f, e lê-se if y é igual a f de x. Então, toda vez que eu tiver isso daqui, isso se chama f de x, tá? O que significa? Que a função, ela está em função de x. E esse par romântico, quem é f de x, é y. Por quê? Y vive em função de x. X é a nossa variável independente. Eu não dependo de y para calcular x, mas eu dependo de x para calcular y. Então, toda vez que eu tiver f de x, eu já sei que é igual a y. Até aí, tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Vou dar continuidade aí. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Mas o que está escrito? Tá? Então, na primeira aqui, na letra A, dados conjuntos A. Então, falou em conjunto sempre entre chaves, tá? Não pode representar conjunto entre parênteses e colchete, sempre entre chaves. Então, conjunto A, 0, 5 e 15, e B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Para além desse conjunto, para além dessa função, é isso aqui, y é igual a x mais 5. Ou seja, eu vou pegar
Quem vai ser y? Vai ser o conjunto de x mais 5. 0 mais 5, 5. Então, ó, 0 ligado a 5. 5 mais 5, 10. Então, 10 ligado... 5 ligado a 10. E 15 mais 5, 20. Então, 15 está ligado a 20. Tá? Está a fim de 20. Por quê? Por causa dessa lei. Na função, a gente tem que prestar atenção na lei. Tá? É a lei que vai gerir para a gente o que nós vamos calcular. Então, está dizendo aqui que y é igual a x mais 5. Né? Então, eu tenho aqui os conjuntos x, todos eles somados com 5. Né? Cada um na sua ordem. Com x pertencente a A, os elementos x pertencente ao conjunto A, e y pertencente a B. Então, ó, o conjunto, os elementos y pertencentes ao conjunto B. Até aí, tranquilo? Belezinha? Então, vamos para a próxima. Então, a segunda aí, ó. Dados os conjuntos A igual a menos 2, 0, 2 e 5, e B a 0, 2, 5, 10 e 20. Onde a minha lei é essa aqui, ó. Y é igual a x. Então, onde que y é igual a x? Ó? Lembrando, ó, x e y. Elemento x no conjunto A, elemento y no conjunto B. Onde que y é igual a x? 0 e 0, 2 e 2, 5 e 5. Tá? Só que nesse caso aqui, ó, com x pertencente a A e y pertencente a B. Olha o que o livro diz aí, ó. Esse exemplo não representa uma função de A e B, pois o elemento menos 2 do conjunto A não tem correspondente em B. Então, ó, nesse caso aqui, não tem função de A e B. Por que não tem função? Porque o menos 2 no elemento A, ele não tem função aqui, não tem menos 2 aqui. Então, ó, pode sobrar em B, tá? Em A não pode. Ó, todos os elementos A têm que estar ligados a pelo menos um elemento B. Certinho? Então vamos para a terceira. Dados conjuntos A, menos 3, menos 1, 1 e 3. E B, 0, 2, 5, 10 e 20. Quem é a lei da função? Y é igual a x ao quadrado. Ou seja, onde tem x ao quadrado, a gente vai ver, ó. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. E 3 ao quadrado, 9. Então, ó, cada elemento x, ele está ligado ao elemento y. Então, o conjunto de A, cada elemento x, ele está ligado ao elemento y. Então, aqui, ó, existe função de A e B. Certinho, galera? Até aí, tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Então, gente, vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu tenho aqui, ó, dados os conjuntos A, 16 e 81, e B, menos 2, 2 e 3, e a lei da função é y elevado à quarta potência igual a x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Né? Então, ó, vou fazer aqui pequenininho o conjunto aqui, ó. Então, tem, ó, eu tenho conjunto A, 16 e 81. Eu tenho o conjunto B, menos 2, 2 e 3. E ele quer saber, com a lei y elevado à quarta, é igual a x. Então, eu tenho 16 em menos 2 e tenho 16 em 2. Porque menos 2 elevado à quarta
é igual a 16. E 2 elevado à quarta também é igual a 16. E eu tenho 81 ligado a 3, porque 3 elevado à quarta vai dar 81. Tá aí, tranquilo? Então a gente vai ter isso daí, essa função aí. Por que essa função, a função não vai ser de A e B? Porque eu tenho x, que é o elemento 16, que é o elemento de A, ligado, o mesmo elemento ligado a dois elementos de B. Não pode, tá? Tem que ser um em cada um. Ó, um de A em B, um de A em B e um de A em B. Até pode, tá? 2 de B ligado a um só de A, tá? Agora o inverso não. Então essa função aqui, ó, ela não vai ser de A em B, porque eu tenho um elemento de A em 2 de B, certinho? E fechando essa parte do conjunto, a gente vai ver domínio e contradomínio, tá? Isso daqui é simples, não é difícil não. Ó, peguei o mesmo exemplo lá. Conjunto A, 0, 5 e 15. Conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, nós já vimos que foi o primeiro exemplo. Esse conjunto aqui, essa função é de A e B, tá? Tá vendo? Eu tenho um elemento de A em cada elemento de B. Nessa lei de função aqui, ó, x mais 5. Então, nós já vimos que 0 mais 5, 5, 5 mais 5, 10 e 5, 15 mais 5, 20. Então, beleza. Quem é o domínio? O domínio vai ser o conjunto A, tá? Então, ó, domínio de x, tá? É representado aí por D de F, certinho? Esse é o domínio de x, que é o conjunto A. Por quê? Porque ele representa o elemento x. Então, x é a variável independente, ela não depende de ninguém. Conjunto B vai ser o meu contradomínio, tá? Por que ele vai ser contradomínio, Antônio? Porque ele vai ser representado pelos elementos y, que é a variável dependente, ela depende. Então, o meu conjunto B ele vai ser, ó, contradomínio de F, certo? Contradomínio de F. E esse conjunto aqui, ele vai ser o conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem de F? É o conjunto dos elementos de B que fazem parte aqui em A, que estão ligados em A. Quem são eles? 5, 10 e 20. Você vai montar um conjunto 5, 10 e 20. Aqui é a mesma ideia, ó. Vamos fazer isso daqui junto, para a gente ter a noção de como que vai funcionar o nosso teste, a nossa avaliação. Ó, dada a função f de A em B, então ele já está dizendo que A é em B, tá? Definida por f de x igual a x mais 2. Essa daqui é a minha lei. Então nós já vimos que f de x é igual a y, tá? Então ele pode ser escrito y é igual a x mais 2, certo? Que aqui eu sei que é os elementos x e os elementos y. Representada no diagrama abaixo. Indique o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Ó, muito simples, tá? Vou pegar na lei x mais 2, vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou pegar o x aqui, ó, menos 3 mais 2, menos 1 mais 2, 0 mais 2 e 2 mais 2. E vou vir aqui, ó, menos 3 mais 2, 1. Menos 1 mais 2, desculpa, menos 1. 1, 2, 4. Então, ó, menos 3 está ligado a menos 1. Menos 1 está ligado em 1. 0 está ligado em 2. E 2 está ligado em 4.
Certo? Então ele quer o quê? Para indicar domínio. Então, ó, domínio da função. Quem é o conjunto domínio da função? Conjunto A. Menos 3, menos 1, 0 e 2. Quem é o contradomínio da função? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E quem é o conjunto imagem da função? Quem vai ser o conjunto imagem? São os que representam aqui, ó. Menos 1, 2 e 4. Belezinha? Simples assim, viu? Tranquilo, ó. Conjunto imagem. O domínio vai ser A. Desculpa, imagem não. O domínio vai ser A. O contradomínio vai ser B, por causa de X e Y. E a imagem é o resultado, é o conjunto da imagem. Tá? Ó, menos 1, 2 e 4. Certinho? Então vamos lá. Vamos galgar mais um pedacinho aí. Vamos lá, gente. Vamos calcular mais essazinha aí. Que vai ser mais ou menos assim que vai vir o nosso teste, ó. Dada a função f de x igual a 3x menos 1 meio, tá? Então lembrando que f de x é igual a y, poderia haver escrito y é igual a 3x menos 1 meio. Então essa daqui, ó, é a nossa lei, tá? Então ele está pedindo para calcular o quê? Se f de x é igual a 3x menos meio, ele quer calcular f de 2. Quem vai ser f de 2? Muito simples. Aonde tem x, eu vou substituir por quem? Por 2. Então eu vou ter isso daqui, ó. Quem vai ser f de 2? 3 vezes 2, porque não é 3x, não é 3 vezes x? Então, ó, 3 vezes 2 menos 1 meio. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 menos meio. Vale de 1. Tá. Subtração de frações com denominadores diferentes, a gente tira MMC. Então, ó, o MMC de 2 e 1 vai ser 2. Então, 2 vai ser meu denominador. Vamos dividir pelos denominadores o resultado. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 1, 1. Então, ó, denominadores iguais, a gente repete. 12 menos 1, 11. Então, ó, f de 2 vai ser igual a 11 meios. Certinho? Tá aí, tranquilo? Então vamos para o próximo. B. B está pedindo o quê? Para a gente fazer o quê? F de 1/3. Então, na mesma ideia, aonde tem x, se a f de x é 3x menos 1 meio, aonde tem x eu vou substituir por 1/3. Então, f de 1/3 vai ser 3 vezes 1/3 menos 1 meio. Primeiro a gente multiplica, certo? 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Multiplicação de frações. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Menos 1 meio. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então eu tenho 1 menos 1 meio. Vale de 1, denominador é diferente, 2 e 1 vai dar 2. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 denominadores iguais, eu repito. 2 menos 1, 1. Então, ó, a f de 1/3 vai ser quem? 1 meio. Tá aí, tranquilo?
Então, ó, já vou adiantar para vocês a nossa avaliação, tá? Nossa avaliação vai ser conjunto numérico, que nós vimos na semana passada, e essa parte de funções aí, com domínio e imagem. E para calcular aqui o f de x igual nós vimos essa semana aí, tá beleza? Grande abraço. Estou com muita vontade de conhecer vocês pessoalmente. Espero que tudo possa dar certo para a gente se conhecer aí, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, fica com Deus aí.